Amados, nossa gratidão a Deus, o nosso abraço a todo o povo do Senhor aqui em Itapajé e a todas as caravanas de outras cidades que nesta noite se reúnem conosco para celebrar ao Senhor. E nós queremos, nesta oportunidade, amados, fazer a leitura de alguns versos, e nós vamos fazer a pregação da palavra de Deus. Quem quer receber a mensagem de Deus nesta noite, diz amém. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Vamos então abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Joel, no capítulo de número 2. Vamos ler os versos 28 em diante. Haveremos de ler até ao verso 30. E nós vamos buscar o bom entendimento da palavra e vocês vão entender porquê da escolha do presente texto para a mensagem nesta noite. Nos diz assim a palavra de Deus: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E manifestarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. Glórias ao nome do Senhor. Amados, a palavra que temos acabado de ler, ela é parte de uma profecia. Uma profecia que consiste de promessas, mas vamos considerar uma promessa singular. Até porque o Senhor Jesus, quando ele conversa com os apóstolos e faz menção do derramamento do Espírito Santo, ele diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ele não fez uma promessa nova, ele faz a reafirmação da promessa que o Pai havia falado por intermédio do profeta Joel. Então vamos considerar a grandeza dessa promessa. Bendito é o nome do Senhor. Vamos lembrar, o Senhor, ele fala por intermédio do seu profeta e diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Bendito é o nome do Senhor. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão sonhos e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito, diz o Senhor. Vamos considerar, amados, o caráter universal da promessa. O Senhor diz: derramarei de meu espírito sobre toda a carne. É sobre toda a carne. Não é sobre o povo de um continente, não é sobre uma etnia, não é sobre o povo de uma língua, não é sobre uma classe social. Ela tem caráter universal. Derramarei meu espírito sobre toda a carne. Então a promessa do Senhor, ela, digo outra vez, ela tem caráter universal. O Senhor prometeu derramar de seu espírito sobre as pessoas em todas as partes do mundo. Consideremos também a grandeza da promessa de Deus pelo fato dela não discriminar, não fazer acepção entre homens e mulheres. Derramarei de meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão.
homens e mulheres, filhos e filhas, são alvo da promessa do derramamento do Espírito de Deus. Consideremos também a grandeza da promessa do Senhor pelo fato dela não discriminar as pessoas pela idade. Existem muitas coisas neste mundo em que nós somos discriminados pela idade. Às vezes, a pessoa é desprezada em dado momento para alguma finalidade porque tem pouca idade. É menino, não está preparado. Às vezes também é porque o tempo passou. É velho, já não tem mais condições de fazer tais coisas. Inclusive, houve um pensador que cunhou um pensamento interessante de caráter filosófico, dizendo assim: se os velhos pudessem, e se os jovens pudessem, então encontraríamos uma solução ideal para os problemas. Se os velhos pudessem e se os moços soubessem. Porque no entendimento humano, o velho sabe, mas não pode. O moço pode, mas não sabe. Porque quando a sabedoria chega, a força tem ido embora. Esse é o entendimento humano. Porém, na visão divina, no propósito de Deus, cabe dizer: o moço pode e sabe, o velho sabe e pode. E a Bíblia declara que a força do jovem não é porque ele é jovem. A força, a sabedoria do velho não é porque ele é velho. Na verdade, há um espírito no homem e o Todo-Poderoso é quem o faz entendido. A promessa de Deus não despreza, portanto, o menino, não despreza o velho, e eu dou glórias a Deus, porque o Senhor me encontrou quando eu era menino, e não me desprezou quando já estou ficando velho. Pensa num velho animado, glórias ao nome do Senhor, e sei que o Senhor, Ele continua derramando a sua bênção sobre pessoas de todas as idades. Amados, ainda vamos considerar a grandeza da promessa de Deus, pelo fato do Senhor não desprezar pessoas consideradas menos favorecidas no que diz respeito à sua classe social. Porque o Senhor também promete, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. Louvado seja Deus. Então eu pergunto: quem está entendendo diz amém. Quem está crendo que a promessa de Deus, ela é universal, é para todo mundo, diz amém. Quem está crendo que a promessa de Deus é para filhos e filhas, diz amém. Quem está crendo que a promessa de Deus é para moços e velhos, diz amém. Quem está crendo que a promessa de Deus também alcança quem não tem recursos financeiros, pessoas de classes sociais menos favorecidas, elas também podem ser alcançadas pela obra do Espírito Santo? Digam amém. Nós vamos continuar considerando o texto que lemos. Depois de fazer essa rápida avaliação sobre os caráteres da promessa, a promessa de Deus na sua grandeza, vamos então considerar uma palavra posta no início do verso 28. E a dizer que é depois. Depois. Um dia no futuro. Consideremos, amados, que muitos profetas profetizaram e
viram de imediato o resultado da profecia. Por exemplo, o profeta Isaías, quando ordenado a voltar para dizer para o rei Ezequias que não morreria mais naqueles dias, e sim, seria curado e teria mais 15 anos de vida, o profeta Isaías, ele profetizou e assistiu o resultado. Quando também ele profetizou que o grande rei Senaqueribe não haveria de disparar uma flecha, nenhuma outra arma, haveria de tocar na muralha de Jerusalém, e a filha de Jerusalém estaria meneando a cabeça e zombando dele. Isaías profetizou e assistiu de imediato o resultado, porque o exército de Senaqueribe foi destruído pelo anjo de Deus. Tantos outros profetas transmitiram a mensagem e viram acontecer. O profeta de Judá entregou a mensagem a Jeroboão e assistiu o altar se rachando e a cinza se derramando. Mas Joel não viu acontecer. Joel, ele transmitiu a mensagem de Deus e vamos considerar, Deus disse por intermédio dele, e há de ser que é depois. Posso pensar que Joel viveu muito tempo ainda e viveu a firme expectativa de contemplar o derramamento do Espírito Santo, predição que ele teve o privilégio de transmitir, mas ele não viu, porque Deus disse, e há de ser que depois. Vamos considerar um pouco esse depois. Muitas coisas teriam ainda que acontecer. Por exemplo, era necessário que o reino do norte, o reino de Israel, capital em Samaria, recebesse uma punição divina por causa da idolatria. Era necessário ainda que a nação de Judá, a capital Jerusalém, fosse escravizada por Nabucodonosor e outros mandatários para que fossem curados da idolatria. E assim, o tempo vai passando e o grande reino da Assíria, que havia se tornado uma potência mundial, caiu. Babilônia se elevou, e se elevou tanto que na visão que Deus dá a Nabucodonosor, ela é representada pelo seu rei como cabeça de ouro da estátua. Mas também passou, era só depois da queda de Nabucodonosor e da Babilônia. Chegou o grande império Medo-Persa, que dominou o mundo, mas também caiu. Chega o império grego, que se agiganta no mundo, mas também caiu. O grande reino da Grécia se divide em 4 partes. E os Seleucidas e os Ptolomeus que se destacam, eles oprimem Jerusalém, eles oprimem o povo judeu. E a promessa do derramamento do Espírito aconteceria depois. Vamos continuar buscando esse depois, porque chegou o dia que aconteceu. Glórias ao nome do Senhor. Cai também
a importância desses mandatários da Síria e do Egito e outras nações também são reduzidas a menores valores e surge o Império Romano. O Império Romano, que, representado pela estátua da visão de Nabucodonosor, como os pés de barro e ferro, e a visão tem a sua interpretação, é que uma pedra sem auxílio de mãos humanas cai e se torna um montão e se converte em um reino que jamais passará. Podemos considerar, sim, que há nisso um sentido escatológico, mas não podemos ignorar que Jesus nasceu, Jesus chegou no tempo em que Roma dominava o mundo e já foi a pedra que chegou. Jesus é chamado em muitas epístolas como sendo a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra de tropeço para os desobedientes, o reino que se estabeleceu, e aquele que cair sobre ele se fará pedaços, e aquele sobre quem ele cair será reduzido a pó. Eita coisa boa! Só Jesus faz isso. Nestes dias, o templo de Jerusalém recebeu a grande reforma, pois Herodes o Grande, desejando conquistar a simpatia dos judeus, ele fez uma grande reforma. O trabalho durou cerca de 40 anos. Aquele templo foi profanado por Antíoco Epifânio, que sacrificou uma porca no altar daquele templo. E a promessa do derramamento do Espírito chegaria depois. Lembram-se que a Bíblia declara: Jesus purificou o templo. Jesus purificou o templo. Jesus purificou o templo. Era o depois que havia de chegar. Era um dia pronunciado pelo Pai que estava chegando. Vamos continuar pensando. João Batista começa a sua pregação. O pregador eloquente, cheio de autoridade, até porque a Bíblia declara que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E ele começa a pregar. Ele prega, mas chega um momento que ele diz: depois de mim vem um que é primeiro do que eu. Esse que está vindo aqui depois de mim, ele é mais poderoso do que eu. Ele é antes de mim, mas está chegando depois. Ele está chegando depois, mas ele é antes de mim. Eu batizo vocês com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está chegando o dia. Glória. Aleluia. O tempo passou, Joel deixou de existir, mas a palavra do Senhor, a promessa do Pai, continua viva. Quando o Senhor, já ressuscitado, orienta os seus apóstolos e diz para eles que deverão ir a todo mundo e pregar o Evangelho, anunciar a redenção pelo sangue. Ele diz: vocês vão ficar aqui na cidade de Jerusalém,
porque eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Olha aí a promessa. Chegou o dia. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor, já ressurreto, revestido da imortalidade, da incorruptibilidade, já glorificado, ele leva os seus apóstolos e uma multidão de irmãos até Betânia. E lá ele transmite mais orientações. E chega um momento sublime em que ele estende as mãos para abençoá-los. E Lucas faz registro. E abençoando eles, subiu na presença deles e desapareceu entre nuvens. E Marcos faz registro, ele assentou-se à direita do trono de Deus. O Senhor havia dito aos apóstolos: não vos deixarei órfãos. Coisa boa. Aleluia. Eu rogarei ao Pai, Eita, olha aí. e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece e nem pode receber, mas vós recebereis, vós o conhecereis, porque Ele fica convosco para sempre. O Senhor sobe e assenta-se à direita do Pai. Ele recebe a exaltação soberana e é coroado de glória e de majestade. E onde estão os crentes? Eles estão no cenáculo aguardando o dia. Aguardando o dia. Aguardando o depois. Glória. Passou o primeiro dia. O segundo, terceiro, quarto, quinto. Chega o nono dia. Completam-se 10 dias. Então chegou o grande dia. O depois agora se cumpre. Mas, amados, consideremos por que tantos séculos, cerca de 800 anos, Joel havia profetizado. Por que demorou tanto chegar este dia? O apóstolo Paulo fala da chegada da dispensação da graça. Paulo também fala da plenitude dos tempos. Chegou o tempo. Chegou o dia. E vamos lembrar que Lucas, ele se refere ao dia. Ele escreve o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, dizendo assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Outra versão, estavam todos assentados no mesmo lugar. Quando de repente ouviu-se um som, como de um vento veemente e impetuoso, o qual encheu todo o lugar onde eles estavam assentados. Glória.
e viu-se como que labaredas de fogo repartidas. Havia uma labareda, cabe dizer, havia uma tocha na cabeça de cada um. Glória. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amados, vamos considerar. Quando ocorreu o derramamento do Espírito Santo em Jerusalém, nossa nação ainda não existia. Mas a promessa de Deus permanecia firme. Vamos lembrar que quando Pedro faz a interpretação daquele mover do Espírito como sendo o cumprimento da palavra de Deus, ele diz: a promessa diz respeito a nós, a vós, aos nossos filhos, aos de perto, aos de longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Nós estávamos tão longe que ainda não existíamos. Mas o depois também chegou para nós. Porque depois que Gunavir e Daniel Berg chegaram ao Brasil, chegaram no Pará, chegou também o derramamento do Espírito Santo. Demora muito pouco e chega também aqui a este lugar, nesta casa, a irmã Maria, porque o derramamento do Espírito não desprezou as mulheres. A irmã Celina Albuquerque, a primeira serva, a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo aqui no Brasil. Amazonense, usada em profecia, disse para o jovem José Alencar de Macedo voltar para o Ceará para fazer uma obra. Pastor Zequinha, reconhecidamente como apóstolo no Ceará, ouviu a palavra profética por intermédio daquela serva, veio e cumpriu, fez a obra de Deus. Então, chegou o dia, completam-se 110 anos. Glória. E há de ser que depois derramarei de meu Espírito. Deixe-me parafrasear. E depois que a irmã Maria chegar a Itapajé, eu vou começar a batizar. Não foi pronunciado assim, não foi escrito assim, mas estava registrado no coração de Deus. Ela chegou, ela pregou, ela disse: Jesus batiza com o Espírito Santo, crente fala línguas estranhas, profetiza, expulsa demônios e cura enfermos. E o Senhor fez, o Senhor fez, o Senhor fez, o Senhor fez,
Digo outra vez, o Senhor fez, mas digo também, o Senhor faz. O Senhor faz. O Senhor faz. E não diria ainda faz. Eu digo, Ele vai continuar fazendo. Ele faz e fará. Ele continua derramando do seu Espírito. Antes que encerre esta exposição, eu quero invocar o testemunho. O testemunho. Eu quero perguntar, onde estão as pessoas que têm mais de 50 anos de idade, como eu? Eu tenho mais de 50, olha aí, pessoal. Aleluia. Quem aqui tem mais de 50 anos e é batizado com o Espírito Santo? Levanta mais alto. Mais alto. Você sabia que você pode profetizar? Você sabia que você pode expulsar demônios em o nome de Jesus? Você sabia que você pode estender as mãos e Jesus batizar outras pessoas? Como eu tenho bem mais de 50, eu posso dizer assim, eu já sou um velho, mas o Espírito Santo não me deixou. Sabiam? Eu ainda tenho sonhos, revelações de Deus. Sabiam? O Senhor ainda me mostra as coisas. Ele ainda fala comigo. E eu pergunto, onde estão as pessoas de mais de 50 anos que recebem visões, revelações de Deus, que têm sonhos de Deus? Levanta-se a mão, levanta a mão, levanta as duas. Eu queria mais encorajamento, faz assim, ó. Façam logo, não vão fazer que eu me levante daqui, porque aí a minha mulher vai pensar que eu caí. Glorifiquem ao nome do Senhor, exaltem ao nome do Senhor, louvem ao nome do Senhor. Aí eu vou perguntar, quem tem menos de 50 anos, tem 40, tem 30, tem 20, tem 10, tem 15. O pessoal mais jovem, de 5 a 50 anos. Onde estão vocês que já foram batizados com o Espírito Santo? Eu queria mais encorajamento. Levanta-se as duas mãos. Meu Deus. Olha que coisa linda. Olha a semente aumentando. Aleluia. Meu Deus. Foi o Senhor que disse, e há de ser que depois derramarei de meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão sonhos. Vossos jovens terão visões. Vocês sabiam que Deus falou comigo quando eu era menino? E me mostrou que eu ia ser o que sou hoje? Pastor, eu não sabia, o senhor não tinha dito, mas eu estou dizendo agora. Jesus fala com o menino. Onde estão aqui os jovens que já ouviram a voz de Deus? Onde estão o pessoal de mais de 50 que já ouviu a voz de Deus? Onde está o pessoal que não tem riqueza material, que não tem conta bancária gorda, que não tem propriedades rurais, que não tem riqueza de bens materiais, mas que recebeu o batismo com o Espírito Santo? Levanta a mão ao céu.
Deixa eu dizer em um minuto, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu morava num quarto de fundo de quintal, só tinha uma rede armada ali e um pequeno lavatório onde lavava a minha roupa e vestia sem engomar. E acontecia que algumas noites eu tinha dificuldade para dormir, porque a contenda das membranas do estômago era muito grave, era fome mesmo. Mas Jesus me batizou com o Espírito Santo. E ali ele me deu visões. Ele me mostrou o que ia fazer na minha vida. Esse é o nosso Deus. Glória. Maravilhoso. Glória. Glória a Deus. Eu vou encerrar em pouquíssimos minutos. Mas eu quero que considerem comigo a palavra de Deus de modo ainda mais intenso, mais reverente. Então eu vou pedir a vocês que, por favor, por alguns segundos, fechem os olhos. Coloquem a mente no Senhor. E de olhos fechados, pensando em Jesus, escutem as palavras que eu hei de repetir. Já falei hoje, mas vou repetir. Escutem reverentemente. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente ouviu-se um som, como de um vento veemente e impetuoso, o qual encheu o lugar onde eles estavam assentados. E viu-se como que labaredas de fogo repartidas. E havia uma tocha na cabeça de cada um. E todos foram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Continua de olhos fechados reverentemente, mas adora a Deus. Quero afirmar para vocês que o Senhor continua soprando sobre o seu povo sua unção, seu espírito, tal qual vento impetuoso. O Senhor sopra sobre vós nesta noite. O Senhor sopra sobre vós nesta noite. O Senhor enche os vasos. O Senhor te enche. O Senhor te enche. Recebe aí. O Senhor te enche. Aleluia! O Senhor continua repartindo labaredas como que de fogo. Acredite, existem labaredas de fogo repartidas neste lugar. Elas estão aí no meio de vós. Elas estão aqui neste altar. Elas estão aqui sobre as vossas cabeças. Aqui sobre as nossas cabeças.
aqui tem uma labareda de fogo. Aí tem uma labareda de fogo sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça, sobre as vossas cabeças. De olhos fechados, reverentemente, continua adorando. Deixa o Senhor te tocar, te encher. Sinta o calor do fogo do Espírito. As labaredas estão repartidas. As labaredas estão repartidas. As labaredas estão repartidas. Digo outra vez: as labaredas estão repartidas. O Senhor continua enchendo crentes do Espírito Santo. O Senhor continua enchendo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Acredite, o dia chegou para você. O Senhor te enche do Espírito Santo. O Senhor te enche do Espírito Santo. Digo outra vez: o Senhor te enche do Espírito Santo. Receba! E todos passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Senhor continua concedendo línguas estranhas. O Senhor continua concedendo línguas estranhas. Quem recebe aí línguas estranhas? Quem recebe aí línguas estranhas? Quem recebe aí línguas estranhas? Abre a tua boca e glorifica em voz alta. Levanta as duas mãos aos céus. Glorifica em voz alta. Fala em outras línguas. Glória, 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 oh glória! Eu quero encerrar, mas cada pessoa que recebeu aí, que está recebendo a unção de Deus para falar em línguas, fica de pé e fala em línguas estranhas. Glória. Ainda rendei manahai. E anderrande vala manahai. Inderrande vala manaias. Fale em outras línguas. Fale em outras línguas. Fale em outras línguas. Porque o Espírito Santo te enche. Porque aqui tem labaredas. Porque aqui o Espírito Santo está soprando. Levanta as duas mãos aos céus e continua falando em línguas estranhas, adorando a Deus. Aleluia. Glória. Pode voltar. Oh, glória, 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 glória. Só quem está sentindo adora, só quem está sentindo adora. Só quem está sentindo adora, glorifica, exalta, porque Ele está presente. Receba o milagre de Deus, receba o poder do Espírito Santo.